Um dos bairros mais antigos de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, é o Rude Ramos. Antigamente conhecido como Bairro dos Meninos, foi fundado há mais de 130 anos por imigrantes, na maioria italianos. A região teve início com 23 lotes de terras coloniais, distribuídos entre as famílias que vieram para a cidade. Uma dessas famílias foi a Piagentini, que fundou a Igreja São João Batista, no centro do bairro. A primeira igreja foi construída pelos 3 irmãos dessa família, Tommaso, Romualdo e Adelfo, em 1891. Inicialmente, era uma pequena capela. Em 1962, foi demolida e, em frente ao antigo local, foi construída a atual igreja do bairro, a Paróquia São João Batista. A igreja era muito grande, tinha uma quermesse. Essa quermesse até hoje, ela existe. Então, era a época de frequentar, era nas festas juninas. Então, toda São Bernardo, à noite vinha para aí. Eu vinha com a minha mulher e meus filhos. Assim como a igreja, a Avenida Caminho do Mar, que antes era uma estrada, passou por várias mudanças ao longo dos anos. A ligação entre a cidade e a praia era feita pela antiga Estrada do Vergueiro, que ligava o centro da cidade até o litoral. No início do século passado, vendo as más condições da via, o delegado de polícia Arthur Rude Ramos foi responsável pela reforma do local. Na época, ele era sogro do ex-prefeito da cidade, Lauro Gomes. Demorou ali até 1919, né, uns 5, 6 anos para acabar, E depois ele reinaugurou como Caminho do Mar. E a memória sobre o bairro não fica apenas com os historiadores. Até hoje, os moradores mais antigos lembram desse tempo e como a região mudou desde então. Isso aqui não era nada. Essa igreja aí era uma igrejinha pequenininha. Aí foi aumentando, essa avenida aí era um barro desgramado, não tinha nada. Então hoje foi crescendo e chegou do jeito que está. Como parte do desenvolvimento, um dos pontos mais importantes da Caminho do Mar é a Praça dos Meninos. Inclusive aqui é uma doação e uma obra da colônia japonesa. Então eu acompanhei todo o transcorrer da feitura da praça aqui dos Meninos. Inaugurada em 1975 pela prefeitura, a praça tem traços fortes da cultura japonesa, tão presente no bairro desde a imigração, no início do século XX. Mas nem sempre esse espaço foi uma praça. No ano de 1935, um grupo de amigos decidiu formar um clube para a prática de esportes. Essa praça aqui, ela era da Retorcedeira Ipiranga. E aqui era o campo de futebol dos Meninos Futebol Clube. Então os meninos fizeram uma troca, né? Ficou o clube para eles e essa praça foi fornecida por uma equipe de japoneses. O carinho dos moradores pelo clube deixou até um título que está até hoje na fachada. Em 1969, teve um concurso do mais querido do ABC, onde o Clube dos Meninos, já na época, já junto com vários clubes da região do ABC, eles participaram desse concurso e eles lutaram para ganhar. E conseguiram ganhar o mais querido do ABC. Batizado com o antigo nome do bairro, o Clube dos Meninos mudou de endereço em 1972 e está até hoje no mesmo local. Os anos foram passando e o comércio foi se desenvolvendo na região. Com 49 anos de existência, o mercado municipal do bairro é um local bastante frequentado pelos moradores da cidade. Ele foi construído e começou a ser uma das partes do comércio aqui de São Bernardo. Então eu frequentava, porque inclusive não tinha todas as barracas que tem hoje, mas tinha algumas, e de preferência alimentação, como por exemplo pastel, empadinha. As lojas aqui, elas foram se adequando, né, às necessidades do bairro. No início era só coisas muito básicas. E hoje em dia, por exemplo, alimentos, a parte de carnes, por exemplo, com a evolução, como tinha muita coisa básica, as pessoas foram se adequando, colocando alimentos já preparados. Por isso que o mercado municipal ele é diferenciado. Além de ter alimentos, ele tem essa parte também de calçados, vestuário, papelaria. Mesmo com essas mudanças, o antigo bairro dos Meninos ainda abriga empresas e comércios que foram formados há décadas. Na Caminho do Mar, um dos locais conhecidos por quem mora na região é o tradicional Colégio Harmonia.
A história do colégio começou na década de 50, quando um grupo de japoneses do bairro projetou uma casa de apoio para atender seus filhos e alunos que vinham do interior para estudar. Naquela época, né, era um bairro que estava em desenvolvimento, ou seja, tudo estava sendo criado, né, aqui era uma mata, né, então era muito difícil, né. Porém, esse objetivo maior desses imigrantes em desenvolver a área foi muito importante, né? Com a criação da casa, criou-se um fluxo de estudantes para o bairro de Rua de Ramos, né, no qual também propiciou esse desenvolvimento da região. Quando meu pai me disse que havia uma casa de estudante em São Paulo, né, eu tomei coragem e falei assim, então agora acho que eu tenho condições de desenvolver aquilo que eu estava querendo, que era me formar em engenharia. Somente em 1993, a Casa de Estudantes virou o colégio, que ainda mantém espaços da sua antiga formação. Temos casos de netos que estão estudando agora, que o avô conheceu toda a história, você sabe, aqui do colégio, não teve oportunidade de colocar o filho, mas agora o neto sim. Logo aqui atrás está até hoje a Termomecânica. Empresa fundada em 1942 pelo engenheiro Salvador Arena, ela contribuiu para o desenvolvimento industrial da região. Além da indústria, Salvador Arena também contribuiu para a educação. Ele fundou uma escola que hoje também é uma universidade e ambas são gratuitas. Quando eu comecei a trabalhar, era como um barracão. Eu comecei em 61. Eu tenho muitas boas recordações de Salvador Arena. Ele foi alguém muito importante na vida de quem começou todo esse trabalho. Mais de 80 anos se passaram desde sua formação. Transformações, mudanças, novos e velhos rostos. Monumentos tradicionais se misturam à modernidade ao seu redor. Mesmo com essas mudanças, a Avenida Caminho do Mar, no antigo bairro dos Meninos, conserva ainda fortes traços de sua história, narrados ontem e hoje pela memória viva de seus moradores.